Felipe Coutinho vai realmente jogar no Flamengo em 2023? No vídeo de hoje do Futebol News eu vou te contar todas as informações sobre o possível destino do ex-camisa da seleção brasileira. Vou te contar também sobre Endrick, que está muito perto de assinar seu primeiro contrato com o Real Madrid. Vou te contar todos os moldes do negócio e se o Palmeiras realmente aceitou essa oferta. Vou te falar também, galera, sobre o São Paulo, que acertou a contratação de um novo goleiro para 2023. Vou te contar quem é, qual foram os valores desembolsados e mais bastidores do negócio. Então, para você saber essas informações e muito mais notícias que a gente tem no vídeo de hoje, eu só peço que você deixe um like nesse vídeo, isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal apertando nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. Você se inscrevendo aqui no Futebol News, você tem acesso a várias informações sobre futebol, como por exemplo bastidores, notícias da Europa, notícias do futebol brasileiro, Champions League, Brasileirão, Copa do Mundo e muito mais. Então já se inscreve aí para não perder absolutamente nada. E também ative o sininho de notificações, é muito importante isso. Sempre que eu postar algum vídeo novo, você vai receber um toque aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, indicando que esse vídeo foi ao ar. Aí se você já queria assistir aí, fica já ao seu critério, beleza? Bom, vamos começar esse vídeo trazendo a primeira informação que eu prometi para vocês, que é sobre Felipe Coutinho. Desde a semana passada, vocês já sabem que o Flamengo vem sendo apontado como principal clube interessado no futebol do jogador, que hoje atua no Aston Villa. Porém, de acordo com informações que eu consegui apurar nessas últimas horas, eu descobri que o Flamengo não é o único no páreo disputando a contratação de Felipe Coutinho. De acordo com o portal Premier League Brasil, o Vasco tem interesse em contratar o jogador, já que o Clube Cruz Maltino agora tem a assistência da 777 Partners. E com isso, o projeto do Vasco para um plano de longo prazo seria transformar o Clube Cruz Maltino numa grande potência do futebol brasileiro. E então, o Vasco teria interesse na contratação do jogador do Aston Villa. De acordo com a fonte, o Felipe Coutinho vai sendo ventilado nos bastidores do clube e apesar ainda de não ter nenhum projeto definido pelo atleta, o Vasco está ciente da situação do jogador lá na Inglaterra e não descarta um possível negócio pelo Coutinho. Atualmente, Coutinho tem 30 anos de idade e tem contrato com o Aston Villa até 2026. Já viveu o seu melhor momento no Aston Villa, hoje ele não vive um grande momento por lá, não faz grandes partidas, então até que um destino no futebol brasileiro a gente poderia considerar um pouquinho viável. O Flamengo tem interesse na contratação do jogador, inclusive em 2021 eu fiz um vídeo falando sobre a provável chegada de Coutinho aqui no Brasil, só que naquela época não tinha tantas especulações, era só mesmo um boato, mas, né... Esse ano as conversas estão um pouco mais sérias, estão mais avançadas. Então vamos ver como vai ser o futuro de Coutinho nos próximos dias. E o Vasco também tem interesse na contratação do jogador. Mudando de assunto, vamos falar agora, galera, sobre Nátio Fernandes e o destino do jogador argentino aqui na América do Sul. O Nátio Fernandes vem sendo ventilado fora do Atlético Mineiro e isso não é de hoje. Tem muito tempo já que o Nátio Fernandes vem sendo especulado fora do clube mineiro e, de acordo com algumas informações do jornalista Sebastian Sur, do portal Rádio Continental, o River Plate, ex-clube de Nátio Fernandes, teria interesse em repatriar o jogador argentino. Como funcionariam os moldes do negócio? O River Plate teria interesse em contratar o Nátio de graça, com uma condição. O River Plate contrataria o Nátio de graça, perdoando a dívida que o Atlético Mineiro tem com o River pela compra do próprio Nátio. Hoje em dia, pelo que eu consegui pesquisar, o Atlético Mineiro tem uma dívida de aproximadamente 1 milhão e 600 mil dólares, o que equivale a 8 milhões e 300 mil reais pela compra do jogador. Ou seja, o Atlético Mineiro comprou o Nátio do River Plate, porém não pagou esses valores. Então o que aconteceria? O River Plate perdoaria essa dívida que tem com o Atlético Mineiro, contratando o Nátio de graça. Dificilmente o Atlético Mineiro vai aceitar essas negociações, pois não quer perder um dos principais jogadores do seu elenco de graça, sem nada receber. Então a tendência é que o Atlético Mineiro siga pagando aos poucos essa dívida que tem com o River Plate, porém vai ficar com o Nátio e não vai liberar ele para o clube argentino. Vamos falar agora, galera, sobre
vários clubes aqui do Brasil em uma mesma notícia, mas em destaque para o Fluminense. Isso porque o Fluminense está monitorando agora o mercado sul-americano. Uma das principais posições que o Fluminense quer contar para a próxima temporada é a posição de um lateral. E com isso o Fluminense foi ao mercado e tem interesse agora na contratação de Gabriel Suazo, que hoje em dia atua lá no Colo-Colo. O clube observa a situação e já preparou inclusive uma investida pela contratação do Gabriel Suazo. O Gabriel tem um contrato com a equipe chilena neste momento até o fim desse mês, até o fim de dezembro de 2022, e não vai renovar com o Colo-Colo. Por isso que o Fluminense tem muito interesse na contratação do jogador. Além do Fluminense, alguns clubes aqui no Brasil, como o Grêmio, Botafogo, Fortaleza e Racing, lá da Argentina, também tem interesse em contratar o Gabriel Suazo. E o seu empresário e o jogador estão aguardando uma proposta que agrade ambas as partes. Entretanto, segundo o jornalista chileno José Tomás, do diário AS, o Fluminense é a equipe favorita para conseguir contar com o defensor em 2023. De acordo com esse jornalista, abre aspas. Grêmio, Fortaleza, Botafogo, Fluminense querem o jogador. Espero uma chamada da Europa, mas se não vier, o Fluminense será a escolha junto ao seu empresário, porque vê como um clube que pode jogar como atuava no Colo-Colo, fecha aspas. Em suma, a principal ideia do Gabriel Suazo é atuar no futebol europeu, por isso que até agora ele não aceitou a proposta do Fluminense. Ele espera uma proposta, uma sondagem do futebol da Europa. Se ela chegar, ele deve aceitar. Se ela não chegar, de todos esses clubes, ele deve jogar no Fluminense, porque ele pode jogar igualzinho a como ele jogava no Colo-Colo, ou seja, na maneira que ele está mais acostumado. Por isso que o Fluminense também é a equipe mais favorita para contratar o jogador, que tem o aval do técnico Fernando Diniz para ser contratado pelo clube das Laranjeiras. Vamos falar agora, galera, sobre Endrick. O jogador que é muito especulado no Barcelona, no Paris Saint-Germain, no Real Madrid, deve ter o seu futuro definido nos próximos dias. Tudo isso porque, de acordo com informações, Endrick estaria muito perto de assinar um contrato com o Real Madrid, galera. Segundo o jornalista Fabrício Romano, a negociação que pode envolver Endrick pode chegar à marca de 396 milhões de reais. O Real Madrid estaria disposto a pagar toda essa bolada para ter o Endrick. Lembrando que o Palmeiras pediu valores bem altos, em torno de 60 milhões de euros, e o Real Madrid estaria disposto a pagar 72 milhões de euros, acima das expectativas que o Palmeiras estava sobre a jovem promessa. Palmeiras e Real Madrid avançaram muito nas conversas nas últimas horas, e o Endrick tende a ser o jogador merengue no futuro, assim que ele completar 18 anos de idade. O negócio está sendo selado em 60 milhões de euros, mas pode chegar à marca de 72 milhões de euros, como eu falei. O estágio das conversas está nas fases finais e agora estão sendo discutidos os moldes em que o Real Madrid vai pagar esse valor todo. O Real Madrid não vai pagar de imediato 72 milhões de euros. O Real Madrid deve pagar em parcelas. Ao longo do contrato, o Real Madrid vai pagando as parcelas pelo jogador. E vale lembrar que esses 72 milhões de euros são de bônus, metas atingidas, então não é 100% garantido que o Palmeiras vai receber toda essa grana. Pode receber menos se o Endrick não atingir algumas metas lá no Clube Merengue, mas isso ainda está sendo discutido nos moldes em que a negociação vai andando. Vamos falar agora, galera, sobre o Vasco. Galera, o Vasco tem como um principal interesse nesse mercado de transferências o setor ofensivo da equipe. E com isso o Vasco já está se movimentando no mercado e inclusive acertou a contratação do Pedro Raul, que pertence ao Caxias Reysol e estava atuando no Goiás. Porém, o clube Cruz Maltino não para no Pedro Raul e está perto de acertar mais uma contratação. De acordo com o Globo Esporte, Guilherme Bissoli, que atualmente pertence ao Atlético Paranaense, mas nesse ano brilhou com as cores do Avaí, está muito perto de se tornar o novo jogador do Cruz Maltino. De acordo com o Globo Esporte, nesta quarta-feira, o Bissoli já fez uma reunião com seus representantes e com representantes do Vasco sobre seu futuro dentro do Gigante da Colina. A ideia, segundo a fonte, é definir os valores da transação e viabilizar
tudo ao lado da 777, já que o Atlético Paranaense topou negociá-lo. Então o Atlético Paranaense topou negociar o jogador, o Vasco já está conversando com a 777 para ver os moldes de pagamento e, pelo que tudo indica, Bissoli também vai ser um novo jogador do Vasco da Gama. Falando agora, galera, sobre Fortaleza. O Fortaleza vai disputar a Libertadores da América no ano que vem, e com isso o Leão do PC já começa a olhar para o mercado de transferências em busca de novos reforços. Então uma notícia surpreendente surgiu nesta quarta-feira. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Fortaleza estaria acertando o retorno do lateral direito Iago Pikachu, que no meio do ano foi emprestado ao Shimizu C-Pulse do Japão. O Pikachu deve vir por empréstimo ao Fortaleza, com período ainda não definido pelas partes. Então o Pikachu estaria chegando no Fortaleza por empréstimo, depois de ter sido vendido pelo próprio Fortaleza no meio do ano ao futebol japonês. Vamos falar, galera, também uma notícia surpreendente, na minha visão foi surpreendente, que saiu nesta quarta-feira também. Isso porque o Alex, que era o treinador do Sub-20 do São Paulo, até pouco tempo atrás, tem um novo clube para treinar em 2023. Trata-se do Avaí. Essa vai ser a primeira experiência do Alex como treinador de um clube profissional. E agora ele vai ter a oportunidade de dirigir o Avaí, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador de futebol estava no Sub-20 do São Paulo, decidiu sair lá de Cotia, e aí agora vai ter a sua primeira experiência profissional treinando o Avaí, que vai disputar a segundona. E vamos terminar esse vídeo falando sobre uma informação de bastidor sobre o São Paulo. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o São Paulo acertou a contratação do goleiro Rafael, que estava agora há pouco no Atlético Mineiro. O técnico teria sido aprovado pelo técnico Rogério Ceni, que trabalhou junto com o Rafael quando eles estavam no Cruzeiro lá em 2019. Desse modo, o tricolor paulista irá desembolsar 5 milhões de reais para ter todos os direitos econômicos do jogador. Aos 33 anos de idade, o Rafael chegou ao Atlético Mineiro lá no final de 2019 para o início de 2020, quando o Cruzeiro ainda estava vivendo toda aquela crise monetária. Pelo alvinegro, o Rafael não era muito utilizado, vale lembrar que ele era um jogador muito desejado pela equipe paulista, mas ele não era liberado pelo Atlético Mineiro de forma nenhuma. Agora que o técnico Rogério Ceni deu aval para a contratação do goleiro, e já que o Atlético Mineiro não vai mais utilizar o jogador, então São Paulo conseguiu acertar com a contratação do goleiro, vai desembolsar 5 milhões de reais para ter todos os direitos econômicos do jogador, e em breve ele deve ser anunciado pelo clube paulista. Beleza, galera? Eram essas informações que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. Ótima quinta-feira para todos vocês e até a próxima.